Boa tarde, alunos e alunas aí do nosso curso preparatório para o concurso da Prefeitura de Mendes. Aqui quem fala é o professor Ramon. Bem, pessoal, conforme prometido a vocês, vou disponibilizar esse podcast aí sobre a legislação, né? Sobre as legislações trabalhadas nas nossas aulas anteriores. Lembrando a vocês de se guiar pela apostila, pois esse podcast ele tem o objetivo de trazer a vocês uma explicação muito mais sucinta, clara e objetiva, buscando aí a vocês a tirar aquela velha roupagem da decoreba em cima das legislações. Um fato é que a legislação se torna muito mais agradável, muito mais produtiva, né, na sua apreensão do seu conhecimento, quando você passa a entendê-la, a interpretá-la e não apenas a decorá-la. Bem, então vamos lá, pessoal. Constituição de 88. Principais pontos. Eu quero aí frisar o seguinte. Artigo 216, pessoal. Educação como direito de todos. É um dos artigos substanciais para a gente entender a causa maior da Constituição aí, no que tange a educação. Por quê? Porque a Constituição de 88, ela pode ser considerada como aí o documento, né, normativo de caráter nacional, o primeiro, né, o percursor aí no que tange a educação como direito social, a abordar esse termo. Ou seja, a educação ela tem que chegar a todo e qualquer cidadão. Então, ela diz claramente isso, que a educação ela tem que trabalhar na ótica da democratização, né? Ela deve garantir a igualdade, né, no acesso e na permanência de todas as pessoas, né? De todos os educandos, né? Mas, no geral, em termos de sociedade, de todos aqueles cidadãos. Bem, pessoal, a gente tem que ter ideia também da ministração da educação. Quando eu falo que a educação ela vai ser ministrada nos princípios contidos na Constituição, a gente tem que ter ideia que a Constituição ela fala de uns princípios utópicos, os princípios generalistas, né? Porque ela é um documento normativo generalista. Ela fala de educação e de todos os outros setores fundamentais da sociedade. Bem, então a gente tem que entender aí os princípios básicos. A gente pode se guiar pela apostila para a gente poder aí estudá-los. Então a gente vai focar aqui mais na questão da garantia do padrão de qualidade, que está aí no artigo sucessor. O que é isso, pessoal? Quando eu falo em garantia do padrão de qualidade, eu já estou, de certa forma, resumindo a proposta da Constituição. Ela vem estabelecer uma base, um direcionamento geral sobre o que a gente quer sobre educação no nosso país. Lembrando que ela é um documento aí que tem 32 anos de existência, então não é tão atual quanto as outras legislações. Então ela traz uma abordagem muito mais generalista e menos objetivista. Bem, então quando eu falo da garantia do padrão de qualidade, eu falo sobre a questão da valorização do magistério, falo sobre a questão dos recursos que devem ser destinados e todos os fatores que colaborem com essa junção aí, no qual favoreça uma melhor condição para um padrão mínimo de qualidade. Bem, pessoal, o que a gente precisa entender? Que a educação ela abrange vários processos, não somente os formais, como os não formais e informais, ou seja, ela acontece nos estabelecimentos oficiais, né, nas escolas, acontece nos cursos livres, né, nos ambientes não formais de educação, que são ambientes à parte da escola, acontece também nos ambientes informais, que é convivência familiar, que é a convivência social do aluno, no próprio ambiente religioso que ele frequente. Então a educação ela é além da escolar, né? Por isso que é a valorização da experiência extraescolar, que também enriquece e traz de certa forma uma bagagem ao aluno que chega na escola. Bem, artigo 209, pessoal. A iniciativa privada, ela pode acontecer? Sim, mas ela tem que atender alguns critérios muito bem definidos. Então a gente tem que ter em mente que a educação privada, ela tem que acontecer mediante os seguintes critérios. Ela deve seguir padrões mínimos estabelecidos pelos documentos emitidos pela União, né? Emitidos pelo Ministério da Educação. Ela tem que ter capacidade de se autogerir, ela tem que ter a capacidade de autofinanciamento.
E ela também deve obedecer conteúdos mínimos para o ensino fundamental, ela não pode ser tão solta. Bem, lembrando que a iniciativa privada, ela acontece e ela também é avaliada, tá bom? Mediante avaliações externas aí. Bem, pessoal, agora vamos para o artigo sucessor, né? O próximo artigo, que é o do 210, que estabelece os conteúdos mínimos, bem como o ensino religioso, né? Lembrando aí de matrícula facultativa, tá, pessoal? Que também faz parte da grade dos currículos mínimos, bem como o ensino da arte, da educação física, da língua estrangeira. Lembrando que esses conteúdos eles são obrigatórios na matriz curricular. Muito bem. Artigo 211, pessoal. Aqui eu vou dar um destaque, porque a gente vai falar das atribuições dos sistemas de ensino. Suma importância. Então, eu tenho as atribuições dos sistemas de ensino definido hierarquicamente. Bem, eu tenho a União, o Estado e o município, 3 entes federativos. O que a União está incumbida? Bem, gente, a União ela vem aí disseminar informações gerais sobre educação. Então, ela é a porta-voz de informações, de conteúdos, de referências gerais sobre educação. E ela também vem gerenciar as avaliações externas e os seus estabelecimentos oficiais de ensino. Já o Estado, ele está aí incumbido de pegar o ensino fundamental, né, de trabalhar com este segmento, bem como o ensino médio, além de estabelecer parcerias com os municípios a fim de otimizar os seus processos educacionais. Ele deve também baixar as normas educacionais emitidas pela União, tá? Já o município, pessoal, o município ele deve assegurar a educação infantil, que deve acontecer em creches, pré-escolas ou instituições equivalentes. Deve também dar conta do transporte escolar dos seus alunos da rede municipal, bem como o ensino fundamental. A Secretaria Municipal de Educação ela deve administrar as suas próprias unidades e ela deve organizar as suas avaliações, os seus padrões de qualidade, né, bem como de autofinanciamento aí de recursos e tudo mais. Bem, pessoal, assim como o Estado, ela também deve baixar as normas da União e deve seguir as orientações a nível nacional. Então, a gente agora vai para o artigo 212, né? Deu para dar uma sintetizada geral no artigo 211 e 210. E o artigo 212, pessoal, ele já vem falar da valorização do magistério. Então, aqui ele trata da questão da valorização do professor, né? Então, ela destina aí também a questão não só salarial, mas como o professor ele deve ser visto. Então, aqui eu falo das incumbências, né? E do que é considerado de fato profissional de educação. A gente sabe que o PIB aí ele é incorporado também, né, no fundo no Fundeb, né, e nos repasses do governo federal, que também ajudam a enriquecer de certa forma a valorização do professor, do profissional de magistério. Artigo 214, pessoal, já aí finalizando o nosso primeiro documento normativo. Eu vim falar do PNE, então eu faço alusão ao Plano Nacional de Educação aqui sim, que traz aí, né, as estratégias e as 20 metas que a gente traz para a nossa educação nacional. Lembrando que o Plano Nacional de Educação ele é um plano decenal, ou seja, que deve acontecer em torno de 10 anos. Então ele tem a duração de 2014 a 2024, né? E ele traz aí 20 metas, ou seja, metas de curto a longo prazo que devem acontecer preferencialmente até antes de 2024. Então, os sistemas de ensino, né, o Estado e o município, eles devem adequar as suas condições, né, e os seus recursos para que atinjam as metas previstas no Plano Nacional de Educação. Então, aí eu tenho várias metas, desde da abertura do acesso, né, da permanência dos alunos nas creches, bem como da questão da qualificação dos professores. Então, eu venho exigindo que os professores tenham maiores formações, eu venho exigindo também que, de certa forma,
as notas, né, referentes ao IDEB cresçam. Então, vem traçando várias metas, né, otimistas relacionadas à educação. É importante a gente destacar também que a cada 2 anos, né, o INEP, né, o Instituto Nacional de Pesquisa, né, ele vem fazendo a avaliação, né, dos sistemas de ensino referentes às continuidades do nosso PNE. Então, ele vem fiscalizar realmente se os sistemas de ensino estão, de certa forma, progredindo para a conclusão das metas previstas. Bem, pessoal, foi o nosso primeiro podcast. Eu espero que vocês tenham conseguido, de certa forma, esclarecer de uma forma bem sucinta mesmo. Era o objetivo do podcast. Esse acompanhamento, entendeu? Junto com a apostila. Então, dediquem-se, marquem os pontos mais importantes, se apropriem das partes importantes e sólidas do texto e bons estudos. Até a próxima!